O presidente americano Donald Trump avisa que vai fazer um dia D econômico, comparando o que acontece agora com a maior invasão de todos os tempos, quando os aliados desembarcaram na França em 6 de junho de 1944. Diz que vai ser a maior operação de pressão econômica contra qualquer país na história exercida contra o Irã, para fazer com que, eventualmente, o conflito saia do impasse em que se encontra e traga o Irã para a mesa de negociações. Vamos entender do que se trata. Aqui a gente tem a fala do próprio presidente americano e eu vou ler junto com você. Vamos lá. Podemos colocar em tela cheia, Daniel? Eu vou ler ela na íntegra. Ninguém deu à República Islâmica do Irã uma oportunidade maior de fazer um acordo do que eu. Tragicamente para eles falharam em aproveitar essa oportunidade. Sendo assim, hoje eu estou anunciando a mais esmagadora operação econômica já realizada contra qualquer país. Isso será guerra econômica e isolacionismo e isolamento em uma escala sem precedentes. A marinha deles já era. A força aérea destruída. As suas fábricas militares agora são escombros. A moeda não vale nada e o país deles está se segurando por um fiozinho. Hoje eu também estou anunciando que qualquer país que permita que as suas instituições financeiras, os seus negócios, aeroportos ou governos providenciem qualquer tipo de lifeline, de linha salva-vidas, ao Irã, irão enfrentar tremendas consequências econômicas. Contrabando de petróleo, linhas de crédito, transferências de dinheiro, casas de câmbio, registros navais, companhias de fachada, tudo precisa parar imediatamente. Vocês sabem quem vocês são. Isso será o dia D econômico. E nós iremos precisar que todos os nossos aliados estejam ao lado dos Estados Unidos da América para isolar e derrotar a ameaça do Irã. Esses maníacos estão contra as cordas. Essas medidas históricas vão aleijá-los. E a sua habilidade de projetar terrorismo mundo afora. O Irã jamais terá uma bomba atômica. Muito obrigado por sua atenção a esse assunto, o presidente Donald J. Trump. Aí então as falas do presidente americano. Isso entre ontem à noite e hoje de madrugada, conforme ele anunciava essa operação. Enquanto isso acontece, duas coisas começam a ser vistas. Por um lado, sanções sendo anunciadas pelo OFAC, Office of Foreign Asset Control, o escritório de controle de ativos estrangeiros dos Estados Unidos, que lida precisamente com imposição e fiscalização de sanções. Junto disso, além de novas sanções, existe a questão de apertar a fiscalização, para que o pente fino garanta que as sanções que já existem sejam respeitadas e que aqueles que as violem sejam punidas. O anúncio do presidente americano traz mais uma questão interessante à tona. Ele falou que, vocês sabem quem vocês são, quando se referia àqueles que habilitavam o sistema econômico iraniano. Bancos chineses, por exemplo, antes, já sofreram um escrutínio internacional por isso. A gente fala sobre a possibilidade de sanções secundárias, aquelas que realmente mordem, como dizem os analistas, ou seja, não só os indivíduos e entidades do Irã sofrem as sanções, mas quem fizer comércio com eles pode também sofrer o mesmo tipo de sanções como consequência. Para entender mais a respeito do assunto, a gente também teve J.D. Vance, que falou cerca de 1 hora atrás num podcast a respeito disso, explicando a lógica por trás do que ocorria. Ele falou que, sim, as Forças Armadas estariam contra as cordas no Irã, mas que agora era uma questão de fazer com que o peso fosse grande demais para que eles se recusassem a negociar. A gente tem aqui J.D. Vance falando instantes atrás em um podcast. Phase of this. And what the president signaled with his truth of a couple of days ago is that, we have destroyed their conventional military. We have put an incredible amount of pressure on their industrial base they use to manufacture weapons. We're kind of now in a new phase where the most effective tool that we have is the economic pressure that we can apply to them. And this is a delicate dance because we apply economic pressure to them. They're going to try to apply economic pressure to us. But what has been true over the last couple of weeks is they felt a lot more pressure than we have. We're going to keep that going because we think that's the best way to, ultimately accomplish. Estão colocando pressão econômica na gente, nós colocamos neles e a esperança é que eles sofram mais pressão econômica do que a gente. E esse parece ser o modelo de um cabo de guerra no momento entre Washington e Teherã. A exemplo, enquanto o Irã bloqueia o Estreito de Hormuz por onde antes desse conflito passava 1/5 do comércio de petróleo mundial, o que faz com que, claro, a gasolina fique mais cara mundo afora, a pressão da inflação suba mundo afora e haja uma pressão tremenda, não só dos Estados Unidos, mas para que outros países pressionem os Estados Unidos para que haja uma solução. Ao mesmo tempo, o Irã, fechando esse estreito, atacou aliados americanos na região, fazendo com que mísseis Patriot, por exemplo, mísseis que interceptam os ataques iranianos, mais e mais fossem relatados como estando em escassez.
indisponíveis, falta de munição. Ao ampliar esse conflito e fazer com que, economicamente e militarmente, ele fosse maior, aí se vê a pressão diplomática, econômica e de outras formas contra os Estados Unidos. A resposta de Washington foi bloquear os bloqueadores. Se vocês bloqueiam o Estreito de Hormuz, nós bloquearemos tudo que entra e sai. Nada irá lhes alcançar. Vocês não vão poder exportar o petróleo, que é a força motriz da economia iraniana. Com as suas fábricas destruídas e alguns alvos críticos tendo sido bombardeados, fica esse impasse. Quem consegue bloquear ou aguentar por mais tempo? Pode ser uma bomba relógio para os Estados Unidos também no sentido de que eleições no Congresso estão se aproximando, já falei disso amplamente aqui no programa, e no programa de ontem fui a fundo a respeito do que elas podem significar. Mas o Irã espera também esperar até novembro para que, com uma eleição eventualmente mal sucedida e com menos congressistas republicanos sem maioria no Senado e na Câmara, Trump tenha mais problemas para conduzir a guerra. Para os Estados Unidos, agora, é uma questão de ver. A linha dura vai prevalecer e continuar com o país em frangalhos, impondo esse bloqueio e fazendo essas restrições econômicas, ou vão ceder e vir à mesa para negociar. No Irã, é difícil de dizer, afinal de contas, se fala de uma liderança fragmentada. Por um lado, os supostos moderados, como o próprio J.D. Vance já os chamou, que poderiam discutir. Por outro lado, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, a linha dura do regime, os extremistas muçulmanos que estariam dispostos a levar isso às últimas consequências. E o risco é que o Irã, esse regime autoritário, venha a depois do conflito, ou sem prazo para acabar, vir a controlar o Estreito de Hormuz. Enquanto Trump afirma que os navios estão transitando, o fato é que companhias de rastreamento marítimo mostram que cerca de 1/10 dos navios que passava antes do conflito passa nos dias de hoje. As coisas não estão normalizadas. A gente já tem algumas das informações sobre como essa operação tem prosseguido. Aqui ao meu lado você vê isso publicado agora há pouco, mesmo pouco antes da gente entrar no ar, pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos. Eu leio com vocês já uma das sanções que vem para aumentar, incrementar, reforçar o portfólio de pressão econômica dos Estados Unidos em meio a esse anúncio. No título em inglês se lê: o Departamento do Tesouro impõe sanções ao Hezbollah e a alvos da rede que contrabandeia milhões em cash, em dinheiro vivo, para o Hezbollah. Hoje o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, OFAC, do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, está designando 10 indivíduos que fazem parte de uma rede responsável pela transferência de dinheiro para o Hezbollah. A rede utiliza mensageiros que viajam em voos comerciais entre o Líbano, a Turquia, os Emirados Árabes Unidos e o Irã, para mover até centenas de milhões de dólares entre jurisdições, fornecendo um caminho fora do sistema financeiro formal para o Hezbollah obter moeda estrangeira e evitar sanções. O OFAC também está redesignando o Hezbollah para o serviço ao regime iraniano, sob o comando do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, a Força Quds do Irã. Isso é uma ação que, por mais que faça parte de uma grande onda de sanções, também tem um quê histórico. Está se atrelando formalmente o que as investigações já apontavam antes. Que o Hezbollah responde diretamente à Força Quds, uma parte das forças armadas do Irã, responsável por financiar terrorismo no estrangeiro. O mesmo grupo que é responsável por fazer a ponte com Hamas, os Houthis no Iêmen, outros grupos pró-Irã no Iraque e outros, Oriente Médio afora, que servem como um braço avançado para espalhar a revolução extremista xiita do Irã. O caso do Hezbollah é particularmente emblemático quando a gente fala de ser uma rede que habilita não só o fluxo de dinheiro, mas também o terrorismo iraniano no exterior. Essas sanções endereçam um problema central do portfólio de opções que o Irã tem para fazer a sua influência doer no exterior. Eu quero lembrar vocês que no início do conflito, ainda antes daquele primeiro cessar-fogo, então entre fevereiro e meio de abril, houve uma série de incidentes onde o Irã até ameaçava usar terrorismo no exterior para fazer com que nenhum lugar estivesse seguro enquanto o conflito continuasse. Esse tipo de ameaça foi prevalente e, quando o Hezbollah é sancionado e colocado no guarda-chuva da Força Quds de fato, bem, o fato é que, puxando aquelas ameaças, se fosse haver algum tipo de atentado no exterior, ele provavelmente seria executado via Hezbollah, como já foi mesmo na Argentina, aqui do lado, utilizando o Brasil como entreposto em Foz do Iguaçu. Os atentados de 92, na Embaixada Israelense em Buenos Aires, 94, na Associação Mutual Israelita Argentina, a AMIA, pior atentado terrorista islâmico da história da América do Sul. Aquilo foi articulado por um terrorista chamado Mohsen Rabbani, segundo a investigação israelense, que
circulou na América Latina posteriormente, tá? Muito possivelmente entrando através de Venezuela, chegou a estar na Mesquita do Brás em São Paulo e na Mesquita Mohammed Mensageiro de Deus também, melhor dizendo, a Mesquita do Brás se chama Mesquita Mohammed Mensageiro de Deus, mas também em mesquitas em Foz do Iguaçu e Curitiba, segundo investigações realizadas internacionalmente, também publicadas pelo jornalista Leonardo Coutinho no seu livro Hugo Chávez, O Espectro. A coisa é tão ampla quando a gente fala das sanções ao Hezbollah, agora integradas ao Irã, que a gente pode trazer esse mapa à tona, e é um que eu já usei anteriormente, mas ele é atualizado constantemente, vale a pena trazer aqui. Isso é pelo Washington Institute, onde você vê uma série de pontos, alguns deles são ações contra-terroristas que foram executadas por diferentes países para impedir ataques do Hezbollah, alguns outros são tentativas de ataques terroristas que foram tentadas, mas não aconteceram. Outras são tentativas que se concretizaram, ataques terroristas de fato, e outros são pontos onde se descobriu hubs e redes de logística. Então, uma das sanções que vem à tona para estancar uma das formas que o regime iraniano tem de estabelecer terror no exterior e também, como essas próprias sanções designam, tem a capacidade de fazer contrabando de dinheiro vivo para ter acesso à moeda estrangeira, dólares e outras. Você vê ali os pontos no Brasil, conforme eu descrevia, monitorados pelo Washington Institute. E aí uma pergunta muito interessante que vem aqui no chat. Se chega de navio, então agora o Brasil não pode mais receber navios iranianos. E, de fato, esse tipo de aperto em termos de sanções também traz um alerta a ver se o que ocorreu em 2023 voltasse a ocorrer no Brasil. Em 2023, o Makran e o Dena, 2 navios iranianos sancionados por laços ao terrorismo, estiveram no Brasil, atracaram no Rio de Janeiro e, diz o Estadão, teve até festa diplomática entre Brasil e Irã dentro de um deles. Apesar de alertas, ainda no governo Biden, que tinha uma abordagem muito diferente à América Latina do que o governo Trump, para que aquilo não ocorresse. Ato contínuo, um navio sancionado do Irã também atracou em Itajaí, em 2024. Então, fica isso aí no horizonte até como uma casquinha que pode sobrar para nações que estejam possivelmente envolvidas nisso. Não fazendo acusações levianas, mas a retrospectiva é o tipo de coisa que não fica bem, apesar de ser secundário comparado a outros focos. Bem, aí alguns dos pontos, então, conforme a gente desdobra o assunto relativo ao Irã. Antes da gente prosseguir, até bati no microfone aqui, antes da gente prosseguir, pedir um instante que eu quero garantir que a gente não tem nada estourando em tempo real aqui, conforme a gente fala dessas tensões, mas desde que a gente começou o programa, as coisas seguem, porque tem sido um dia frenético, tá? A apuração estava acontecendo em tempo real logo antes de eu entrar para a gente garantir as atualizações. Eu quero trazer um que a mais quando a gente fala de pressão econômica e tenta analisar o cenário. Os Emirados Árabes Unidos, ainda essa semana, foram alvejados por 2 projéteis do Irã. Mesmo que tenha negado, os Emirados Árabes Unidos falam que os mísseis vinham de lá e cortaram laços comerciais com o Irã, sendo um dos parceiros mais críticos da República Islâmica. Então, a ver se Trump poderia também aproveitar essa onda dos Emirados Árabes para fazer com que mais países participassem desse tipo de estrangulamento econômico do Irã. O dilema é, como eu citava antes, quem vai cair primeiro nessa queda de braço, quem vai estar mais desconfortável com a economia, e para o Trump tem o fator eleições ainda vindo em novembro, quando se fala de uma possível mudança no Congresso. O Ministério das Relações Exteriores do Irã também disse hoje que o anúncio de Washington de novas sanções econômicas abrangentes contra o Irã seria, aspas, terrorismo econômico e um crime contra a humanidade. Do lado iraniano, a nota também fala o seguinte: a República Islâmica do Irã permanece firme e determinada na defesa de sua segurança e interesses nacionais e no enfrentamento de ataques e pressões militares, econômicos, políticos e psicológicos, e disse que o Irã utilizaria todas as ferramentas e capacidades nacionais para combater pressão americana e proteger seus interesses nacionais.